Durante 3 anos, Isadora viveu nas sombras de uma mansão luxuosa, passando despercebida enquanto limpava cada canto com silêncio e dedicação. Mas o que ninguém sabia era quem ela realmente era. E tudo mudou com um simples convite para uma festa. A partir dali, o mundo inteiro iria se lembrar do nome que ela tentou esquecer. Meu nome é Isadora Figueiredo, tenho 36 anos, e por 3 anos fui apenas a moça da limpeza na mansão mais imponente de Campinas, interior de São Paulo. Naquela manhã, eu estava ajoelhada no chão, polindo o mármore italiano do hall principal, quando ouvi o eco dos saltos da secretária do Dr. Augusto cruzando o corredor. Eram 7 da manhã. E eu já trabalhava havia 2 horas, como fazia todos os dias há 3 anos. A mansão Vale do Mirante tinha 42 suítes, e cada canto precisava estar impecável para as visitas constantes de empresários e políticos que vinham negociar com meu patrão, o famoso Augusto Ferraz. Ele descia a escadaria principal ajustando a gravata de grife, com o celular colado ao ouvido, discutindo cifras que eu nem sabia por onde começavam. Aos 45 anos, Augusto comandava o império do mercado imobiliário e havia transformado o Skilini de várias cidades. O sobrenome Ferraz era sinônimo de poder, e ele fazia questão de lembrar isso a cada passo. Quero tudo pronto até quinta, dizia ele ao telefone. Passando por mim como se eu fosse parte do tapete. A festa precisa ser perfeita. 200 convidados. Só a elite. Nada pode dar errado. Continuei esfregando o chão, tentando tirar uma mancha teimosa, provavelmente vinho caro derramado na última reunião de negócios. Eu tinha dominado a arte de ser invisível, fazer meu trabalho sem ser notada. Era mais seguro assim. E contrata mais garçons, continuou Augusto, agora parado diante da lareira me observando. Tudo precisa funcionar como um relógio suíço. Essa festa vai selar negócios importantes. Quando ele desligou o telefone, senti o peso do silêncio. Sabia que ele ainda me olhava. Aquela sensação incômoda de estar sendo julgada me corroía por dentro. Levantei devagar, limpando as mãos no meu avental azul de trabalho. Bom dia, Dr. Augusto. Ele respondeu com um tom que não consegui decifrar. Preciso falar com você. Assenti, colocando os produtos de limpeza no carrinho. Ele caminhou até a lareira e encarou um quadro europeu que sempre esteve ali, embora eu nunca soubesse o nome do pintor. Quinta-feira é o baile anual da empresa. Como sempre, você ficará encarregada da limpeza final antes da chegada dos convidados. Sim, senhor. Mas este ano será diferente. Ele se virou para mim, com um sorriso estranho nos lábios. Este ano você não vai apenas limpar, vai participar. Senti um nó no estômago. A maneira como ele disse aquilo me deixou em alerta. Participar como, senhor? Como convidada? As palavras ficaram suspensas no ar, como se algo estivesse prestes a explodir. Em 3 anos ali, eu nunca tinha sido convidada a nada além de servir café durante as reuniões. Não entendi, senhor. Ele começou a andar em círculos ao meu redor, mãos cruzadas nas costas. É simples. Você vai se vestir e comparecer à festa como uma convidada, jantar na mesa principal, conversar com os presentes, se comportar como se pertencesse àquele mundo. Sabia que havia algo por trás disso. Augusto Ferraz nunca fazia nada por bondade, especialmente não com funcionárias. Posso perguntar por quê? Porque quero que você aprenda uma lição sobre saber o seu lugar. O tom frio dele foi suficiente para eu entender. Não era um gesto generoso. Era humilhação calculada. Ele queria me colocar numa situação desconfortável, me fazer sentir deslocada. E depois rir da minha vergonha. Entendido, respondi firme, mesmo com o coração acelerado. Ótimo. Providencie um vestido adequado. Nada caro, claro. Mas que não envergonhe a minha casa. Ele fez uma pausa, o sorriso ainda mais cruel. E não se preocupe se não souber se comportar. Tenho certeza de que meus convidados serão compreensivos com a sua origem. A palavra origem saiu com desdém, como se eu fosse uma cadela de rua que ele tentava civilizar. Mordi o lábio inferior para não responder. Não daria o prazer de me ver abalada. Pode se retirar, disse ele com um aceno de mão. E lembre-se, quinta-feira, 8 em ponto. Não se atrase. Quando ele saiu, fiquei sozinha no salão imenso, cercada por um luxo que eu limpava todos os dias, mas que nunca foi meu. As lágrimas ameaçaram cair, mas eu as contive. Chorar não resolveria nada. Augusto Ferraz achava que me conhecia. Pensava que eu era só Isadora Figueiredo, uma mulher qualquer em busca de sobrevivência. Mas ele não fazia ideia de quem eu era de verdade. Mais tarde, ao organizar a biblioteca, encontrei algo entre as páginas de um livro de arte contemporânea que mudaria tudo.
Era uma página rasgada de uma revista de 5 anos atrás. No centro da imagem eu, usando um vestido valentino rosa, posava ao lado de empresários e celebridades num evento beneficente. A legenda dizia: Isadora Figueiredo, herdeira do grupo Figueiredo Têxtil, uma das mulheres mais elegantes da alta sociedade baiana. Fechei os olhos. Lembrei daquela noite, dos flashes das conversas, do respeito. Quando meu nome abria portas, quando estilistas disputavam me vestir, quando minhas opiniões influenciavam decisões milionárias. E lembrei também da queda. Da noite em que descobri que meu pai havia perdido tudo em apostas financeiras. Em 6 meses passamos da elite para a falência total. Papai sofreu um infarto fulminante. Mamãe não suportou a depressão. Fiquei sozinha, sem nada. Tentei recomeçar por 2 anos, mas no mundo dos negócios, quem cai do topo raramente tem outra chance. Foi quando bati na porta da mansão Ferraz com nome falso e pedindo qualquer emprego, e ele me contratou. Mas agora, com aquela foto nas mãos, entendi. O destino me dava uma nova chance. Augusto queria me humilhar. Perfeito. Eu apareceria naquela festa. Mas não como a doméstica que ele achava. E sim como a mulher que eu sempre fui. Com a foto no bolso do avental, pela primeira vez em 3 anos, sorri. Augusto Ferraz não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Ele achava que havia convidado sua empregada para a festa. Mas quem apareceria seria uma das mulheres mais refinadas que aquela elite já conheceu. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia fazia anos. Tinha 2 dias para me preparar. 2 dias para planejar cada detalhe da minha volta. Não seria fácil. Eu não tinha dinheiro para um vestido de estilista nem para joias. Mas tinha algo mais precioso, a memória de quem eu era. Enquanto limpava a sala de jantar, ouvi Augusto falando ao telefone, provavelmente com um de seus sócios. Sim, Murilo, vai ser inesquecível. Preparei uma surpresa especial. Vamos dar uma lição sobre quem tenta subir além do próprio lugar. Com a ajuda da minha empregada, continuei passando o pano sobre a mesa de carvalho com um sorriso discreto. Augusto estava tão confiante, tão seguro de que me derrubaria. Mas não sabia que estava cutucando uma mulher que cresceu em jantares diplomáticos, que teve aulas de etiqueta na Suíça, que falava 4 idiomas e conhecia mais de arte, política e economia do que metade dos convidados dele. À tarde, pesquisei cada nome da lista de convidados que havia visto na mesa do escritório. Muitos eu conhecia pessoalmente dos tempos áureos. Murilo Viana, magnata do petróleo que sempre vinha me cumprimentar nas festas de gala. Cristina Neves, esposa do ministro da Fazenda, que dizia que meu gosto artístico era o mais sofisticado da alta sociedade. Carlos Barreto, banqueiro que tentou fechar negócios com meu pai mais de uma vez. Eles me reconheceriam. A única dúvida era se teriam coragem de contar a verdade a Augusto. Na quarta-feira precisei resolver o vestido. Havia guardado cada centavo, mas não era o suficiente para algo digno daquela ocasião. Então lembrei de Antonietta, uma costureira italiana que trabalhou para minha família por anos. Ela morava numa casa simples no centro de Campinas, mas suas mãos eram puro ouro. Vestidos dela já tinham estampado capas de revista, inclusive em mim. Santo Deus! Exclamou Antonietta ao me ver. Isadora, onde você esteve, minha menina? Procurei tanto por você. Nos abraçamos e choramos juntas naquela sala pequena, mas cheia de memórias. Ela ainda tinha os olhos vivos, cheios de paixão pelo que fazia. Preciso da sua ajuda, Antonietta, contei, sem revelar tudo. Amanhã tem uma festa importante. Não diga mais nada, interrompeu ela. Uma Figueiredo não pisa numa festa. Se não for para brilhar, me levou até um quartinho nos fundos onde guardava peças únicas. Ali pendurado estava um vestido que tirou meu fôlego, longo de seda vermelha italiana, com mangas de renda transparente e bordado dourado feito à mão. Um escândalo de elegância. Fiz para uma cliente que nunca voltou para buscar. Sempre soube que esse vestido estava esperando a pessoa certa, e ele serviu em mim como se tivesse sido feito sob medida. Era discreto e imponente ao mesmo tempo. Sofisticado sem esforço. Antonietta, não posso aceitar. Esse vestido deve valer uma fortuna. Menina, esse vestido não tem preço. Foi feito para um momento como esse. Para alguém que precisa lembrar ao mundo quem é. Não se trata de dinheiro. É destino. Ela insistiu em me emprestar também um conjunto de joias da avó, colar de pérolas com fecho de diamantes, brincos delicados, uma pulseira clássica. Amanhã, quando entrar nessa festa, disse, segurando minhas mãos, lembre-se de algo. Classe não se compra. Elegância não se aprende do dia para a noite. E dignidade.
Essa você já nasceu com ela. Saí dali com as peças cuidadosamente embaladas, mas o mais importante, com a confiança que eu tinha perdido. Olhei meu reflexo na vitrine de uma loja e pela primeira vez em anos, vi Isadora Figueiredo olhando de volta. Chegou quinta-feira. A mansão estava um caos de preparativos, decoradores, floristas, garçons, músicos. A festa do ano. Ajudei com a organização, mas minha mente estava em outro lugar. Às 5 da tarde, subi para o quartinho simples no sótão, onde dormia há 3 anos. Aquela noite, ele se transformaria no camarim da minha transformação. Tomei um banho demorado, esmalte vermelho nas unhas, penteei o cabelo num coque baixo com fios soltos, maquiagem leve e impecável. O vestido escorregou pelo meu corpo como uma segunda pele. As joias completaram a obra. Quando me olhei no espelho, precisei conter as lágrimas. A mulher que me olhava era a mulher que um dia comandou jantares com ministros, que decidia orçamentos milionários com um olhar. Lá embaixo, o som dos primeiros convidados chegava, risos, taças tilintando, música ambiente. Era a hora. Desci pela escada de serviço com passos calculados. Quando cheguei ao salão, parei por um segundo para absorver a cena. Augusto estava no centro, cercado de empresários rindo alto. Esperava me ver desconfortável. Mas o que ele viu foi outra coisa. Murilo Viana me viu primeiro. Quase deixou o uísque cair. Não é possível. Murmurou, atraindo a atenção de Cristina Neves, que levou a mão ao peito, chocada. As conversas cessaram. O salão inteiro parou. Carlos Barreto deixou cair o canapé. A esposa do embaixador cochichava com urgência. O ministro da Fazenda me olhava incrédulo. E então? Eu caminhei. Cada passo meu era um lembrete de quem eu fui. Não andava como empregada. Andava como quem voltava ao trono. O salão inteiro silenciou. Mais de 200 pessoas hipnotizadas pela mulher de vermelho atravessando o espaço com elegância natural. Augusto se virou lentamente, esperando ver sua piada andando desajeitada. Mas quando nossos olhos se encontraram, o sorriso dele morreu. Boa noite, Dr. Augusto, disse com a voz firme. Agradeço o convite. Foi muito gentil da sua parte. Ele me olhava como se visse um fantasma. Mas ali estava eu, não mais a mulher invisível, e sim Isadora Figueiredo. Isadora? Balbuciou Murilo Viana, ainda em estado de choque. Isadora Figueiredo? Meu Deus! É você mesma? O nome se espalhou pelo salão como um raio. Isadora Figueiredo. Todos sabiam quem eu era. Uns se lembravam com nitidez, outros apenas do sobrenome. Mas todos sabiam o peso que ele carregava. Olá, Murilo, respondi, estendendo-lhe a mão com naturalidade. Que bom revê-lo. Ele beijou minha mão com reverência, ainda sem acreditar no que via. Mas, o que você está fazendo aqui? Quer dizer, como conhece o Augusto? Cristina se aproximou com os olhos marejados de emoção. Isadora, meu Deus, você sumiu. Por anos procuramos notícias suas. Ninguém sabia o que havia acontecido. Augusto tentava processar tudo. Seus convidados mais ilustres estavam me cumprimentando como a uma velha amiga, como alguém importante. Perdão, a interrompeu ele. Com a voz trêmula. Vocês se conhecem? Carlos Barreto riu alto, batendo no ombro de Augusto. Conhecer? Augusto, Isadora Figueiredo foi uma das mulheres mais influentes da elite empresarial brasileira. O pai dela era dono de um império. Era corrigir com serenidade. Tivemos reveses, mas a vida segue. Ali, Augusto começou a entender. A mulher que ele humilhava há 3 anos já teve mais poder do que ele jamais sonhou, e ele sequer percebeu. Na hora do jantar, fui colocada na mesa principal, ao lado do embaixador francês, à frente de Cristina. Augusto havia me reservado originalmente um lugar nos fundos para me constranger. Agora não teve coragem de manter seu plano. O primeiro prato foi servido. Cristina não resistiu à curiosidade. Isadora, preciso perguntar. O que aconteceu com o Grupo Figueiredo? Vocês estavam em plena expansão. O salão silenciou. Todos queriam ouvir a resposta. Até Augusto parou de mastigar. Tomei um gole de vinho antes de falar com voz firme. Meu pai sempre foi ousado. Apostou alto em mercados emergentes. Mas a crise global foi devastadora. Perdemos tudo em poucos meses. E seus pais? Perguntou Carlos com empatia. Papai sofreu um infarto quando entendeu a dimensão das perdas. Mamãe não resistiu à depressão. Em 6 meses perdi os 2. E com eles, todo o nosso legado. Houve um silêncio respeitoso. Muitos desviaram o olhar, visivelmente tocados. Murilo balançou a cabeça. Seu pai era um homem íntegro. Deve ter sido doloroso ver tudo desmoronar. Foi, admiti.
Mas ele me ensinou que a verdadeira riqueza está aqui. Levei a mão ao peito. No que somos, no que sabemos, no que acreditamos. E isso, ninguém nos tira. Augusto engoliu em seco. Era como se cada palavra minha o atingisse diretamente. Ele lembrava bem como me tratou. E agora, tudo aquilo soava pequeno, mas como? Cristina hesitou. Você veio parar aqui? Trabalhando para ele? Quando caímos, descobri que amigos de elite somem rápido. O mundo fecha as portas. Toquei campainhas. Pedi empregos. E um dia bati na porta desta casa. Fui contratada como funcionária. Aceitei porque precisava sobreviver. Dr. Dubois, o embaixador, franziu o senho. Na França, respeitamos profundamente quem enfrenta dificuldades com dignidade. Isso mostra caráter. Exatamente, completou a esposa do ministro? Isadora, sua presença ontem me lembrou da gala beneficente do sem-teto. Você arrecadou milhões naquela noite. Augusto quase engasgou. Milhões, foi um evento especial. Sorri? Com os recursos, conseguimos construir 3 hospitais pediátricos. 3 hospitais? Repetiu Augusto, a voz falhando. Uma das prioridades do Grupo Figueiredo sempre foi o investimento social, explicou Murilo. E Isadora coordenou muitos desses projetos pessoalmente. A conversa fluiu. A cada minuto, Augusto descobria mais sobre a mulher que subestimou. Falei francês com fluência, discuti política internacional com autoridade e comentei sobre arte com propriedade. Vi especialistas assentindo com respeito. Isadora, disse Carlos, entre pratos. Tenho até hoje aquele Monet que seu pai me vendeu. É a joia da minha coleção. O papai queria que ficasse com alguém que soubesse apreciá-lo. Augusto mal conseguia segurar os talheres. Na sobremesa, Cristina foi direto ao ponto. E agora? O que pretende fazer? Com sua experiência e contatos, você pode reconstruir tudo. Não é tão simples, expliquei. O mundo empresarial tem memória curta para vitórias e longa para fracassos. Além disso, recomeçar exige capital. E eu, besteira. Murilo bateu na mesa, sorrindo. Eu financiaria qualquer projeto seu de olhos fechados. E eu também, disse Carlos. Seu pai foi um dos homens mais honestos que conheci. A confiança que tenho nele deposito em você. Dr. Dubois se inclinou à frente. Se tiver interesse no mercado europeu, posso conectá-la a investidores em Paris. Seria uma honra. Augusto observava em silêncio. Sua empregada havia recebido mais propostas em uma noite do que ele em meses. Agradeço imensamente, respondi emocionada. Mas antes, preciso resolver algumas coisas pessoais. A festa seguiu até tarde. E eu, que antes servia copos em silêncio, agora cruzava o salão como uma rainha. Augusto assistia de longe, como quem vê algo escorregar pelas mãos. Então ouvi algo que me surpreendeu. Um grupo de empresários discutia investimentos na Amazônia. Um deles dizia: é muito arriscado. Alto custo. Retorno duvidoso. Na verdade, entrei na conversa, projetos ambientais bem estruturados são extremamente lucrativos. Com créditos de carbono e ecoturismo sustentável, o retorno em 5 anos pode triplicar. Todos me encararam intrigados. Tem dados que sustentem isso? Desenvolvi um modelo assim para uma empresa canadense há 6 anos. Superou todas as projeções. Murilo sorriu. Você precisa voltar ao mercado. Seria um desperdício perder uma mente como a sua. Concordo, disse Cristina. Deveria abrir uma consultoria. Seu currículo internacional é único. Enquanto isso, Augusto começava a perceber. Teve ao lado dele, por 3 anos, a mulher mais preparada com quem jamais trabalhou. E a desperdiçou. Perto das 11 da noite, quando os convidados começavam a se despedir, Murilo Viana se aproximou de Augusto com uma expressão séria. Augusto, precisamos conversar. Em particular, caminharam até um canto mais reservado do salão. Murilo não disfarçou a firmeza. Escuta. Não sei qual é a sua relação com a Isadora, mas espero que esteja consciente do tesouro que tem diante de você. Tesouro? Isadora Figueiredo é uma das mulheres mais inteligentes e conectadas que já conheci. Se conseguir trazê-la como sócia ou consultora, seus negócios vão alcançar um novo patamar. Fez uma pausa, observando a reação de Augusto. E mais uma coisa, Isadora sempre foi íntegra. Mesmo ferida, jamais agiu com mesquinharia. Se você não a tratar com o respeito que ela merece, terá que se entender comigo. A ameaça, embora sutil, foi clara. Murilo era um dos homens mais influentes do país, e estava declarando que Isadora estava sob sua proteção. Entendi, respondeu Augusto com um nó na garganta. Espero que sim. Boa noite.
Quando o último convidado saiu, fiquei sozinha com Augusto no salão. Eu recolhi algumas taças esquecidas, retomando mecanicamente minha função. Isadora. Espera, disse ele, com uma voz mais suave do que a de costume. Virei-me, ainda com as taças na mão. Deseja algo, Sr. Ferraz? Precisamos conversar. Sobre os últimos 3 anos. Sobre como te tratei. Sobre quem você é de verdade. Coloquei as taças numa bandeja e o encarei, esperando que ele continuasse. Eu não sabia, admitiu. Não fazia ideia de quem você era, e se soubesse? Perguntei com firmeza. Teria feito alguma diferença? A pergunta caiu como uma sentença. Augusto baixou os olhos. Provavelmente sim, então nada mudou. Você me desprezou porque achou que eu era inferior. Saber que eu tive riqueza no passado não muda o fato de que você julga as pessoas pelo que elas têm, não pelo que são. Ele respirou fundo, constrangido. Quero fazer as coisas certas agora. Oferecer um cargo na empresa. Consultora sênior. Salário compatível. Participação nos lucros. Por que agora? Interrompi. Porque seus amigos me validaram. Augusto não respondeu. Vou pensar, disse por fim. Mas não por gratidão. E não porque preciso da sua aprovação. Se eu aceitar, será sob minhas condições. Comecei a caminhar rumo à escada, mas parei na porta. Augusto, hoje você aprendeu algo sobre mim. Espero que também tenha aprendido algo sobre você. Subi para o meu quarto, deixando sozinho, cercado por um silêncio mais pesado que o mármore do chão. Na manhã seguinte, acordei às 5, como sempre. Mas pela primeira vez em anos. Não era para limpar nada. Sentei-me na cama, revendo mentalmente tudo o que havia acontecido. Desci à cozinha às 6:30. Augusto já estava lá de roupão, tomando café com expressão abatida. Bom dia, disse, indo buscar meu avental. Isadora. Não, apressou-se ele, quase derrubando a xícara. Não precisa mais. Depois de ontem. Depois de ontem o quê? Perguntei, mão ainda na porta do armário. Acaso deixei de morar aqui? De pagar minhas contas? Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconcertado. Mas depois do que descobri sobre você. Eu sou a mesma de ontem, interrompi. A única diferença é que agora você sabe parte do meu passado. Isso não muda quem eu sou hoje. Preparei o café como sempre, mas algo em mim era diferente. Eu não estava mais me encolhendo. Apenas fazia bem o meu trabalho. Às 7h15, o telefone de Augusto tocou. Era Murilo. Augusto, preciso conversar com você. Urgente. Chego aí em 20 minutos. Augusto olhou para mim, como se buscasse apoio. Imagino que seja sobre os negócios discutidos ontem, comentei, enquanto colocava a louça sobre a mesa. Eles pareciam muito interessados na expansão para o mercado asiático. Ele me encarou surpreso. Como você sabe disso? Você nem estava perto. Estava servindo na mesa ao lado. Quando se é doméstica, aprende-se a ouvir, sem parecer que está ouvindo. Pausa. Encarei-o. Se não me engano, falavam sobre Singapura. Mas posso estar errada. 20 minutos depois, Murilo chegou acompanhado de Carlos Barreto. Conversaram com Augusto por alguns minutos até que entrei com uma bandeja de café e biscoitos. Mas dessa vez, fui recebida de outra forma. Isadora, disse Murilo, levantando-se. Que prazer revê-la. Espero que tenha descansado bem. Muito bem, obrigada. A noite de ontem foi inesquecível, comentou Carlos. De fato, uma noite única, respondi, servindo as xícaras. Na verdade, disse Murilo, o que temos para tratar também diz respeito a você. Fiz menção de sair, como sempre fazia. Mas Murilo levantou a mão gentil. Por favor, fique. Augusto se remexeu desconfortável na poltrona. Nunca vira uma funcionária sentada numa reunião de negócios. Isadora, começou Murilo, Carlos e eu estivemos conversando. Achamos um absurdo que uma mulher com seu currículo esteja fora do mercado. Agradeço, mas, por favor, deixe-me terminar. Estamos criando um fundo de investimento focado em mercados emergentes na América Latina. Precisamos de alguém com visão estratégica, conexões internacionais e experiência em grandes fortunas. Carlos se inclinou para a frente. O cargo é de diretora executiva. Salário inicial de $500 mil por ano. Participação nos lucros. Escritório próprio. Equipe. Orçamento para viagens internacionais. O número pairou no ar como um raio. $500 mil por ano. Mais do que Augusto pagaria. Em 20. Além disso, completou Murilo, temos contatos em Londres e Paris que podem reativar suas redes. Em 2 anos, você estará onde sempre pertenceu. Caminhei lentamente pela sala digerindo a proposta.
Augusto começava a perceber que estava prestes a perder a mulher mais brilhante que já teve por perto. É uma oferta extraordinária, disse enfim, mas preciso de alguns dias para pensar. Claro, respondeu Carlos. Mas não demore. Oportunidades assim não aparecem duas vezes. Quando saíram, Augusto andava de um lado a outro, inquieto. 500 mil murmurava. Um valor justo, respondi, recolhendo as xícaras. Isadora, sobre minha proposta de ontem. Podemos negociar. Virei-me e o encarei. Está fazendo isso agora porque tem medo que eu aceite a deles? Não. Eu realmente reconheço o seu valor. E onde estava esse reconhecimento nos últimos 3 anos? Ele não soube o que dizer. Continuei recolhendo as coisas. Mas antes de sair da sala perguntei, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você me convidou para aquela festa? Qual era seu plano? Ele hesitou. Depois decidiu ser honesto. Queria que você se sentisse deslocada. Queria que os outros rissem. Que você se envergonhasse e não ousasse sair do seu lugar de novo. Assenti devagar. Obrigada pela sinceridade. Fui até a porta. Mas antes de sair, parei e me virei. Augusto. Sabe qual é a diferença entre você e Murilo? Entre você e Carlos? Ele ficou em silêncio. Eles enxergam potencial e querem cultivá-lo. Você enxerga brilho e tenta apagá-lo. Essa é a diferença entre líderes e homens que só acumulam dinheiro. Naquela tarde, enquanto Augusto saía para reuniões, recebi uma visita inesperada. Marina Duarte, esposa do ministro da Fazenda, apareceu na porta da mansão. Elegante como sempre, mas com um brilho decidido no olhar. Isadora, espero não estar atrapalhando. De jeito nenhum. Por favor, entre. Marina sentou-se na sala de estar, a mesma onde horas antes Murilo e Carlos haviam feito sua proposta. Vim porque não consigo parar de pensar em nossa conversa de ontem. Sobre recomeços, sobre segundas chances. Aquela noite me marcou. Também me marcou, Marina, respondi, sentando à sua frente. Ela respirou fundo. Quero te contar algo. Há 15 anos, eu era apenas uma professora de arte numa escola pública. Conheci meu marido quando ele ainda era deputado estadual. Naquele tempo, me sentia deslocada nos eventos políticos. Como se não pertencesse àquele mundo. Sei bem como é, murmurei. Mas houve uma mulher que me disse algo que mudou minha vida. Ela disse, Marina, você não precisa se diminuir para que outros se sintam grandes. Sua inteligência, sua sensibilidade, seu saber, têm valor por si só. E quem foi essa mulher? Sua mãe, respondeu Marina, com os olhos marejados. Dona Sofia Figueiredo me disse isso num jantar beneficente. Nunca esqueci, senti as lágrimas subirem. Havia anos que ninguém mencionava minha mãe com tanto carinho. Mamãe sempre teve um dom especial de enxergar o melhor nos outros. E agora quero fazer o mesmo por você, disse Marina, segurando minhas mãos. Ontem vi a filha de Sofia renascer diante de todos. Não deixe ninguém te convencer de que deve aceitar menos do que merece. Apertei suas mãos com força. Estava profundamente tocada. Mamãe me ensinou a caminhar com a cabeça erguida, mesmo quando o chão sumia. Obrigada, Marina, falei emocionada. Eu não sabia que minha mãe havia tocado sua vida assim. Sofia tinha uma forma única de inspirar as pessoas. E você? Tem esse mesmo olhar. Não o perca. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio acolhedor, cheio de respeito. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Perguntou ela, já de pé. Claro. Por que não aceitou de imediato a proposta de Murilo e Carlos? Muitas dariam tudo por uma oportunidade assim. Suspirei. Porque quero escolher a partir do meu poder, não da minha carência. Vivi tempo demais sobrevivendo. Agora, quero viver com propósito. Ela sorriu com ternura. Quando decidir, saiba que tem aqui uma aliada. E se precisar de respaldo político, conte comigo. Sua família sempre esteve ao lado da minha. É hora de retribuir. Quando Marina foi embora, percebi que algo havia mudado em mim. Não era mais a mulher que recolhia sobras. Agora eu despertava respeito, alianças e lembranças. Naquela noite sentei-me no meu quarto com vista para o jardim e peguei um caderno antigo, que um dia foi do meu pai, Giuseppe Figueiredo. Na capa lia-se em italiano, Ricostruzione e Reconstrução. Escrevi com tinta preta como ele costumava fazer. Papai, mamãe, esta noite senti vocês comigo. Seus valores, sua força, seu nome. Não tenho fortuna, mas tenho minha voz. Não tenho títulos, mas tenho história. Não tenho garantias, mas tenho propósito. Vou voltar. Não por vingança, não para provar nada. Vou voltar. Por mim. Na manhã seguinte, bem cedo, deixei uma carta sobre a mesa do escritório de Augusto. Não esperei ele acordar.
Nem precisei vê-lo. A carta dizia: Augusto, obrigada pelo teto, pelo trabalho e pelas lições, mesmo que duras, que me tornaram mais forte. Hoje deixo esta casa com a cabeça erguida e o coração limpo. Me espera uma nova vida. Uma vida que construirei com dignidade e visão. Desejo que você também encontre seu caminho. E aprenda a olhar além das aparências. Isadora Figueiredo. Saí pela porta da frente, não pela dos fundos. Vesti algo simples. Mas caminhei como uma imperatriz. Na calçada, um carro preto me esperava. O motorista era de Murilo Viana, enviado pessoalmente para me levar à primeira reunião executiva com os investidores. Olhei pela janela e vi a mansão Ferraz uma última vez. Sem mágoa, sem tristeza, apenas com decisão, porque a mulher que todos subestimaram acabava de recuperar a sua coroa. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação, porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!